Nós estamos estudando agora a série dos 10 Mandamentos. Os 10 Mandamentos, embora 10, mas eles podem ser divididos em dois grandes grupos ou duas grandes séries. Diferentemente do que se poderia pensar, dividindo 5, na verdade eles se dividem em 4 e depois 6. Os 4 primeiros são de nosso relacionamento com Deus. Os 6 últimos são de nosso relacionamento com o próprio homem, com o nosso semelhante. Especificamente agora nós estamos tratando com o 5º mandamento, que é honrar o pai e a mãe. Assim como o primeiro mandamento inicia-se exigindo a soberania de Deus, a reverência à soberania de Deus, reivindicando o respeito maior a Deus, não terás outros deuses diante de mim. O 5º mandamento, ele também tem a sua importância, porque ele traz o honra a teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Este mandamento, na verdade, ele não é à toa colocado na abertura dos 6 últimos, porque a partir de um momento em que as famílias são bem estruturadas a respeito ao pai e à mãe, os outros quase que se observam por consequência. É, portanto, na sequência, o mais importante, se podemos dizer assim, dos 6 que vem a seguir. O 5º mandamento, ele é um mandamento que tem inclusive um diferencial. Ele tem uma contraproposta para que se prolongue os teus dias. Porque na obediência, na observância de ordens ou de exemplos dos pais e de mães, está a longevidade. Não só como promessa, mas também como um aviso de alguém mais experiente, de alguém que já passou por uma situação e que tem até diante de Deus uma responsabilidade, porque a Bíblia também traz a responsabilidade dos pais para com os filhos. Educa a criança no caminho em que deve andar. A outra questão que podemos levantar deste mandamento é que a primeira coisa que Deus fez ao criar o homem foi a sua parceira, a mulher, daí vieram os filhos. Muito antes de se organizarem nações, igrejas, a primeira instituição formada foi a família. E daí decorrem todas as outras sociedades. Por isso que muitas sociedades ou muitos países cuidam muito para que se tenha um bom princípio, uma boa educação na família, porque eles vão ter muito menos problemas para resolver. Por curiosidade a respeito dos 10 mandamentos, muitos países têm a sua base nos 10 mandamentos. Um desses países é os Estados Unidos. Há em um local oficial, nas guarnições do teto, algumas imagens esculpidas já há muitos anos por um grande artista. Quem passa despercebido não vê o que possa ser aquelas imagens, mas aquelas imagens tem lá um velhinho barbudo, 2 tábuas, e quem vê com mais detalhe essas imagens, ao analisá-las, vê que se tratam dos 10 mandamentos. A Constituição americana tem a sua base nos 10 mandamentos. Só a título de história, o povo americano, ele é oriundo de fugitivos, vamos chamar assim, por questões religiosas,
da Inglaterra que, fugindo, eles constituíram 13 colônias. E essas 13 colônias deram origem aos Estados Unidos. Então, a origem dos Estados Unidos é de caráter religioso. Mas voltando ao quinto mandamento, ele tem a sua importância em função de, ao se respeitar, ao acatar, ao honrar, que é uma palavra inclusive mais pesada, ele traz toda a responsabilidade aos filhos, aos pais, e o não respeitar ou o desrespeitar de uma maneira veemente os pais no Antigo Testamento era motivo de pena de morte. Mas, na contrapartida, a obediência, como o próprio mandamento diz, para que tenhais vida. Então, para que vivamos mais, a obediência aos pais é requisito, é condição neste mandamento.